Eu quero falar que o céu só se move através da terra. O céu só se move quando a terra se move. Ou a terra governa o céu. A terra governa o céu. Que negócio é esse, pastor? Deixa eu lhe mostrar aqui. Êxodo capítulo 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia, eu não achei. Estou com a Bíblia nova aqui, estou parecendo novo convertido. A minha já estava bem gasta. E eu vou gastar essa aqui também. Êxodo capítulo 17, todos acharam? No versículo 8 a seguir, preste atenção. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina. Diga comigo, vou me posicionar no alto da colina. Como está a tua versão? Como está a sua versão? Está posicionado no alto da colina ou no monte? Vou estar sob o cume, no cume do outeiro, ou seja, no alto monte. Eu vou estar em cima na montanha. Eu vou estar posicionado no alto. Eu vou estar entre os céus e a terra. E você vai para a guerra. Quero continuar aqui. Com o cajado de Deus em minhas mãos. O 10. Fez Josué como Moisés tinha orientado. Saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isto, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto da colina, o alto do cume. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, o que acontecia? O que acontecia? Os israelitas prevaleciam no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos, cansadas, Amaleque tinha vantagem. Diga assim: mãos levantadas, vitória constante. Mãos abaixadas, derrotas contundentes. Olha o que diz o texto. Leia o outro versículo de baixo, por favor, leia. Leia o 12. As mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés. Diga assim: Arão e Ur mantiveram as mãos de Moisés erguidas, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Lê o 13 bem alto. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então Yahvé ordenou a Moisés, dizendo: escreve isto para memorial em livro, e declara a Josué que ele extinguir a memória dos amalequitas debaixo do céu. O 15, todo mundo. O Senhor é minha bandeira, Adonai Nissi, Jeová Nissi. O Eterno fez-me aqui um grande milagre. O 16. Porque ele declarou: porquanto Deus se levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas, geração a geração, haverá guerra sempre. Olhe para mim agora, por favor, preste atenção agora. Aqui é um relato muito claro. Havia uma guerra, havia os amalequitas, havia uma nação contrária ao povo de Israel. O povo de Israel sai do Egito, caminho até Canaã, e entre o Egito até Canaã tinha um deserto. E essa nação, no meio do deserto, tinha que confrontar os amalequitas. Eram homens violentos, era uma tribo violenta. E diz a Escritura Sagrada que você acabou de ler comigo, que Josué dá uma ordem: escuta, vai à guerra e eu vou subir ao monte. Eu vou me posicionar em cima da montanha. E diz a Escritura que enquanto Moisés orava, enquanto Moisés estava com a mão levantada, diz o texto que Josué prevalecia. Diz o texto que Israel prevalecia. Mas quando Moisés abaixava a mão, de cansada que estava, diz a palavra que o povo de Israel perdia a guerra. Diz a palavra que Arão e Ur, os dois amigos, os dois juntos soldados, erguem as mãos de Moisés e colocam uma pedra para ele sentar. E enquanto a mão de Moisés prevaleceu erguida, o povo de Israel destruiu aqueles inimigos. E houve até algo interessante. Moisés levanta um altar e diz: Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira.
Adonai Nissi, o Senhor é minha bandeira de guerra. Porque Deus, ele se revela como o Senhor da guerra quando você vence as suas batalhas. Só que aqui tem uma coisa interessante que eu quero linkar. O interessante é que Deus não poderia destruir o povo sem a ajuda de Moisés, sim ou não? Sim ou não? Deus não pode resolver seus problemas sem você fazer esforço nenhum, sim ou não? Deus não pode abrir as portas para você num piscar de olhos, sim ou não? Mas por que Deus não faz isso? Porque Deus precisa que o homem o acione mediante a sua posição. Deus não vai fazer nada nessa terra se você, como homem, não dá liberdade para ele agir. Deus é um Deus que colocou a terra no comando do homem. O Salmo 116, versículo 15, declara que os céus pertencem ao Deus eterno, mas a terra deu aos filhos dos homens. Ou seja, há um período que a terra está arrendada para o homem. Há um período de arrendamento que a humanidade tem comando na terra. E Deus não pode agir na terra se não tiver homens e mulheres que abram espaço para Deus agir. Da mesma forma que Satanás precisou entrar num veículo através de uma serpente, o reino espiritual só pode agir na terra se houver permissão do homem. Satanás não pode matar, Satanás não pode roubar, Satanás não pode viciar ninguém se alguém não der liberdade. Satanás não pode imperar nessa terra se o homem não der lugar para ele. Mas nós sabemos que o primeiro casal deu lugar para Satanás, e logo de cara começou briga no casal, um acusando o outro. A maior prova que o diabo reina na terra é a briga familiar. A maior prova que o diabo reina na terra é marido contra mulher, mulher contra marido, desde Adão e Eva. E a segunda prova que o diabo reina na terra é quando o irmão mata irmão. Caim vai e mata Abel. Hoje o ser humano mata o ser humano. Hoje você vê por aí acidentes, tragédias. O que é isso? O homem deu direito ao espírito das trevas a agir na terra. Agora eu lhe pergunto, por que o homem não dá liberdade para o Espírito Santo agir na terra? Porque o homem, para dar liberdade para o Espírito Santo agir na terra, primeiro ele tem que ter um encontro com a cruz. Primeiro ele tem que reconhecer Jesus como seu Senhor. Primeiro ele tem que reconhecer que ele é pecador. O homem que não reconhece que é pecador, o Espírito Santo não pousa nele. O homem que não reconhece que nasceu debaixo de pecado, separado de Deus, não recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é para quem se arrepende das suas práticas pecaminosas, para quem se arrepende da sua religião pagã que exerceu no passado. Se o ser humano não tiver esse reconhecimento, o Espírito Santo não tem acesso através dele, permanece na ira. A Bíblia declara que comunhão tem Deus com os ídolos, que comunhão tem Deus com as trevas. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, não podeis servir a Deus e aos demônios, não podeis sentar na mesa de Deus e na mesa de demônios. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus puro, e o povo, o ser humano é impuro, e o único meio do homem se tornar puro é receber o Espírito Santo, que vai purificando a cada dia, vai dirigindo a cada dia, e colocando: isso não me agrada, isso me agrada, é assim que eu desejo, é desse jeito que eu quero. Mas o interessante é que quando Moisés levantava a mão, o povo de Israel prevalecia. A oração move os céus. A oração faz Deus agir em favor do ser humano na terra. E não só faz Deus agir, mas traz Deus próximo à pessoa. E não só faz Deus próximo à pessoa, mas faz a pessoa fazer a vontade de Deus. Porque tem gente que acha que a oração é uma ferramenta de obter recursos de Deus. Eu vou orar e vou obter recursos de Deus. Eu vou orar e Deus vai abençoar os meus processos. Eu vou abençoar e Deus vai abençoar os meus negócios. Eu vou orar e Deus vai abrir portas para mim sobrenaturais. Deus também faz isso. Mas a oração, a prioridade dela não é resolver os seus problemas. A prioridade da oração é mudar o seu coração em relação a Deus.
Oração é algo de submissão, algo de entrega, algo de intimidade. É um falar com o seu pai de uma maneira pura. Porque tem gente que acha que oração é uma lista de mercado. Eu preciso de óleo, preciso de batata, eu preciso de alma chips, eu preciso de bacon, eu preciso de hambúrguer, eu preciso de Hellmann's. A oração não é uma lista de mercado. A oração é um veículo que Deus criou para que você tenha intimidade com Ele. E você começa nesse processo a ter mudança de vida. Quem não ora não muda. Quem não tem intimidade com Deus não tem transformação. Mas pastor, eu oro todo dia, por que eu não mudo? Porque talvez você está com uma oração religiosa. A oração tem que ser do jeito dele, não do seu modo. A oração tem que ser da forma como Ele estabeleceu. E como Ele estabeleceu? Entrega, submissão, humildade. Mateus capítulo 6, versículo 6 declara: quando orares, entra na porta, no seu quarto, fecha a sua porta e fala em secreto. E o seu pai que ouve em secreto te recompensará em público. Jesus está dizendo que precisa de uma intimidade com os céus para que Deus intervenha na sua história. E isso tem que ser algo que tem que ser trabalhado. Não acontece de uma noite para o dia, não acontece numa oração apenas, é uma vida de oração. Moisés, diz o texto sagrado, que ele saía em adoração a Deus no deserto. A Bíblia diz que Moisés ia até na tenda da revelação buscar a face do Senhor. Diz a Bíblia que o rosto de Moisés em Êxodo 35, 37 chegou a brilhar com a presença de Deus. A hora que ele desce do monte, o rosto dele resplandecia, e as pessoas tinham que colocar as mãos nos olhos, porque o reflexo era muito forte. E diz a Bíblia que Moisés tinha que cobrir o rosto, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Ou seja, ele tinha uma vida com Deus. Ele não só via os milagres de Deus, mas ele tinha a presença de Deus na sua vida. Você pode ter milagres de Deus e não ter presença de Deus. Jesus curou 10 leprosos, presta atenção. 10 leprosos foram curados por Jesus. E de repente um só volta. E Jesus pergunta: escuta, eu curei 10 leprosos, por que só você voltou? E ele diz: eu não sei, só sei que eu voltei. Eu não sei dos 9, mas eu voltei. Aí Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Ou seja, aquele leproso que voltou, ele não só foi curado da lepra, mas ele foi salvo da condenação eterna. Os outros 9 foram curados da lepra, mas foram para o inferno. Há muitas pessoas que vão ter benefícios de Deus, vão ter portas abertas por Deus e vão perder a presença de Deus, porque eles só querem o pão da multiplicação. Jesus multiplica os pães, Jesus transborda de provisão no deserto. E aí ele começa a dizer: escuta, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem vida em mim. E todo mundo começa a escandalizar lá em João capítulo 6, em Mateus capítulo 6 também, e diz assim: que isso, nós vamos comer a carne desse homem. Eles não entenderam que comer a carne, beber o sangue, é identificar com o ensino dele, é submeter a doutrina dele, é aceitar o comando dele. E aí ele começa a apertar mais o discurso, dizendo: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Aí começa a sair um, sai outro, sai outro. Jesus olha para os 12 discípulos e diz assim: e vocês também não querem ir embora? E aí em João capítulo 6, versículo 63, se eu não me engano, Pedro diz assim: para onde nós iremos, que só tu tem palavra de vida eterna. Ou seja, eles não só receberam a multiplicação dos pães, eles receberam a palavra da vida eterna. Eles não ficaram satisfeitos apenas com o milagre, eles quiseram o Deus do milagre. Moisés, interessante, ele sobe na presença de Deus e começa a adorar. Um Deus que havia aberto o mar vermelho, um Deus que havia ministrado milagres sobrenaturais no Egito, um Deus que humilhou o Egito, e esse Deus agora estava precisando que um homem abrisse espaço para ele operar na terra. Interessante, como é que pode? Um Deus todo poderoso esperando um homem, esperando uma mulher, esperando um jovem
que abra espaço para Ele agir na vida dele e através da vida dele. Ei, eu tenho uma palavra para você. Deus está esperando eu e você abrir espaço para Ele começar a agir através de nós, para Ele começar a operar milagres através de nós e em nós. Glorifique e exalta o nome do Senhor por isso. A terra move os céus. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 18, no versículo 16 a seguir: se ligares aqui na terra, será ligado no céu. Verdadeiramente vos digo, versículo 18: se duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será concordado no céu. O que Jesus está dizendo? Que você e eu temos poder de trazer o céu para a terra ou de fechar os céus. Mas nós não oramos como deveríamos, nós não clamamos como deveríamos, nós não temos intimidade como deveríamos, nós não reservamos tempo como deveríamos, nós não lemos a palavra como deveríamos, nós não escutamos a pregação como deveríamos, nós não celebramos como deveríamos, nós não adoramos como deveríamos. Mas está chegando a hora, e já chegou, que está levantando um povo acendido pelo fogo do Espírito Santo, e esse povo vai começar a ter intimidade com Deus em níveis maiores. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Eu acredito piamente, amado, preste atenção, que está começando um despertar diferente em cada coração, nos quatro cantos dessa terra. Estão cortando o pescoço de cristão, estão jogando criança em jaula, estão queimando filhos de cristãos lá no Afeganistão. Esse fogo está queimando vidas lá, mas o Senhor está incendiando vidas aqui, para fazer diferença nessa terra. Há filhos de Deus sendo queimados no Afeganistão, no Iraque, na Síria. Há filhos de cristão sendo queimados em jaulas como se fosse palha. E o povo que se diz cristão, vivendo uma vida com probleminhas, sabe, eu não vou, não quero mais, não é assim, não quero, tem que ser do meu jeito. Amado, Deus está dando um brado do céu e dizendo: quem é que vai levantar a mão? Quem é que vai continuar firme na minha presença? Quem é que vai se posicionar diante da minha presença, até que eu faça a diferença na terra? Quantas mulheres estão desistindo de orar pelos maridos? Quantos maridos estão desistindo de orar pelos filhos? Quantas mães estão desistindo de orar pelos filhos? Pai, eu oro pelo meu filho, mas aquela oração, sabe, incrédula, não é aquela oração de parto, não é aquela geração de vida. Eu oro pela minha casa, é aquela oraçãozinha quando o pastor lembra, é aquela oraçãozinha quando você vai dormir, com Deus é dele, com Deus é levado, a graça de Deus e o Espírito Santo. Esse tipo de oração Deus não escuta, meu amado. Quem está compreendendo? Aquela oraçãozinha que você põe a cabeça no travesseiro: Senhor, o Senhor conhece que eu estou cansado. Não, amado. A oração que Deus escuta é aquela que geme nas suas entranhas. Jeremias 33:3 declara: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Jeremias 29 versículo 3 declara: buscai-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Provérbios 8 versículo 7 a seguir declara: aqueles que me buscam de madrugada cedo me encontram, e comigo há riquezas duráveis. Eu lembro de uma mulher chamada Ana. Essa mulher não gerava filho, essa mulher era desprezada pelo seu marido, era desprezada pela sua adversária, a mulher zombava dela, ela se sentia injustiçada. Sabe o que ela fez? Ela foi diante de Deus e ela clamou, ela perdeu até a voz de clamar, e ela só balbuciava, só saía gemidos da boca dela, e o sacerdote teve ela por embriagada. Eli olha para a mulher e diz: isto é hora de você encher o caneco, isto é hora de você chapar o coco, Ana. Está em 1 Samuel, não com essas palavras, mas está dizendo: isso não é hora de você beber. Ela olha para Eli e diz: Eli, eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma perante o meu Senhor. E Eli, movido pelo Espírito Santo, diz: o Senhor responde a sua oração. E passado um ano, aquela mulher concebe um filho, e esse filho é chamado Samuel. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor que responde a oração.
O Jaime citou algo que eu ia citar. Em Atos capítulo 12, versículo 6, diz assim o texto: e Pedro estava preso no cárcere, mas a igreja orava. Repita comigo: Pedro estava preso no cárcere, mas a igreja orava por ele. A minha versão diz assim: e a igreja orava em favor dele. E sabe o que diz no versículo 7 a seguir? Diz o texto sagrado que houve um grande terremoto. Os soldados dormiram, 16 soldados, 4 quaternos de soldado, 4 na primeira porta, 4 na segunda porta, 4 na terceira porta, 4 na quarta porta, 16 soldados. Diz a Bíblia Sagrada em Atos 12 que eles dormiram. E diz a Bíblia que estava Pedro dormindo, com as sandálias do lado, roncando. Ele ia ser cortado o pescoço no outro dia, porque Tiago havia sido morto um dia antes, por Herodes. Diz a Escritura que um anjo chega para Pedro e diz: ei, acorda. E Pedro achava que era um sonho, perdão. Ele se levanta, ele põe a sandália, ele passa o primeiro portão, ele passa o segundo portão, ele passa o terceiro portão, ele passa o quarto portão, e ele chega na casa de Maria. Ele bate na porta. Rhodes, uma garota, abre, fecha correndo, chega para as irmãs e os irmãos que estão em oração e diz: ei, tem um anjo de Pedro na porta aqui. Ele: não é um anjo de Pedro, não, é o Senhor que libertou Pedro, porque nós clamamos. Quando você clama, Deus liberta. Quando você clama, Deus se move. Quando você clama, o céu desce. Você clama aquela oraçãozinha de desespero: socorro, Deus, meu Deus. Deus não escuta isso. Deus escuta como se fala, é aquele desejo ardente da presença. Amado, eu tenho um prazer de ir na casa onde eu sou desejado. Aonde eu não sou desejado, eu não tenho prazer de ir. Quando eu vejo que a pessoa deseja, tem prazer, que legal. Como é triste você ir na casa de alguém e você pensar que a pessoa não lhe quer tão bem. Você gosta de ir na casa de alguém que não deseja que você esteja lá, sim ou não? E Deus gostaria de estar na sua casa se você não deseja ardentemente a presença dele? Para nós ir fechando essa meditação, os céus é movido pela atitude da terra. Eu provoco um milagre, Deus provoca a fé. Se eu não tomar algumas atitudes, se eu não promover a minha vida, se eu não pisar na terra da promessa, não vai acontecer nada na minha vida. Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Olha o texto. Ele vai com o pai dele até uma certa altura. Num caminhar, o pai dele morre, ele atravessa o rio, e Deus chama ele e diz: olha, vou te abençoar. Diz o texto: percorre a terra que eu te mostro. Ele percorre a terra e Deus diz: essa terra que você está pisando, essa terra que eu te dou. Tem gente que quer conquistar as coisas parado, sem fazer nada. Não funciona assim. Tem gente que quer progredir na vida sem dar um passo. Tem gente que quer progredir no reino espiritual sem dar um passo, sem se jogar no lago de Deus, sem se jogar na presença de Deus. Deixa eu te mostrar um princípio. Ezequiel 47 diz do rio de Deus. Ezequiel 47 diz que Ezequiel olha e o Espírito Santo diz: Ezequiel, o que você está vendo? Eu estou vendo um grande mar. Ele diz: Ezequiel, então mede 1000 braças. Ele mediu 1000 braças e águas davam nos artelhos. Ele mediu mais 1000 braças e as águas davam no joelho. O Espírito diz: mede mais 1000 braças. Ele mediu, as águas davam nos lombos. Mede mais 1000 braças e as águas estavam submergindo ele. Não dava mais para andar, só aparecia a cabeça. O que representa isso? Você vai ter de Deus na proporção que você mergulha na presença dele. Quem está compreendendo? Se você mergulha até os pés, é gostoso a água nos pés, é geladinho e gostoso. Não é gostoso? Você entrar numa represa e banhar os pés, não é bom? Sim ou não? E você entrar até o joelho, opa! E você entrar até os ombros,
Diga assim: mas eu estou no oceano do Espírito. Diga assim: eu não tenho que ter medo. Diga: eu não tenho que ter medo. Deus não está chamando você para afogar, Ele está chamando para você ser cheio da presença dEle. Glorifique e exalte o nome do Senhor. O interessante é que quando você está nadando, o que aparece por cima? Qual parte do teu corpo aparece? Qual parte, ô cabeção? Quando você estiver cheio do Espírito Santo, quem vai aparecer na sua vida vai ser Jesus, não vai ser mais ninguém. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Porque quando você estiver aparecendo, Jesus não está em você. Mas quando Jesus começar a aparecer, é porque você está começando a ser cheio do Espírito Santo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quero que você fique de pé agora. Diga assim: as mãos de Moisés permaneceram levantadas. Diga assim: Josué prevaleceu na guerra. Diga assim: mãos de Moisés abaixavam, Josué perdia a guerra. Ei, a sua mão está abaixada ou está levantada? Ei, a sua vida está em intercessão diante de Deus ou parou de interceder? Ei, a tua vida parou de adorar a Deus ou continua adorando? Porque se continuar adorando, Deus vai continuar dando vitória, concedendo vitórias. Exalta e glorifica o nome do Senhor. Começa a levantar os seus altares para Deus. Começa a levantar a sua adoração para Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu carro, onde quer que seja. Quem está compreendendo? Você está aí ainda? Ah, pastor, minha família está sofrendo. Começa a adorar o Senhor, porque a tua causa será a causa do Senhor. Quem está compreendendo? Que é uma prova disso? A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra estava sendo destruída por causa da homossexualidade. Ah, tá. Quase eu falei em línguas. Sodoma e Gomorra estava sendo destruída. A Bíblia diz que Abraão clamou por Ló. E sabe o que diz a Bíblia? Quando Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra, Deus se lembrou de Abraão e livrou Ló da destruição. Deus pode livrar alguém da sua casa, se ele lembrar que você tem um altar diante dele. Quem está compreendendo? Vou repetir: Deus pode estar livrando alguém hoje, porque você tem altar na presença de Deus. Levanta a sua adoração ao Senhor. Levanta a sua adoração ao Senhor. Permaneça diante do Senhor adorando. Busca a intimidade do Senhor no secreto do teu quarto. No secreto do teu quarto, no teu travesseiro, oh Senhor, no teu escritório, seja lá onde for. Levanta um altar aos céus. Adore, adore, adore o Senhor. Ele vai te endireitar o caminho. Ele vai conduzir a tua vida. Deus vai posicionar o seu coração.